meus amores, muito boa tarde, família. Estamos chegando aqui para mais uma aula de ciências no nosso livro didático SAS, da página 64 até a página 69, ok? Essa aula vai funcionar de duas maneiras. Primeiro, nós vamos fazer a explicação, a introdução do capítulo. Aí você vai dar um pause no vídeo, vai fazer as atividades da página 66 a 69 e depois retornar aqui com a explicação, ok? E fazer as correções aí da sua atividade, beleza? Então vamos lá. Aqui é o capítulo 4, água, luz e plantas, né? Por que as plantas são raras nos desertos e nas cavernas? Por quê? Por que será que tem pouca planta no deserto e poucas plantas nas cavernas, né? O que tem de mais no deserto, o que tem de menos no deserto, o que tem de mais nas cavernas e o que tem de menos nas cavernas, né? Que faça com que as plantas não cresçam. No deserto, a gente sabe que tem muito o quê? Muito sol. O sol é muito quente no deserto, né? Mas o que falta no deserto para propiciar o crescimento das plantas? Falta água, né? Então, no deserto chove muito pouco e por isso há uma menor variedade de plantas lá. Mas o que é muito comum de se encontrar lá no deserto? Os cactos, né? Então, eles são plantas que conseguem o quê? Guardar muita água da chuva no seu interior. Eles conseguem guardar a água lá dentro deles, né? E esse cacto aí, o senhor sanguaro, né? É um tipo de cacto, é isso mesmo, né? Saguaro. É um tipo de cacto que quanto mais água ele tem, mais ele cresce, tá? Então, ele consegue guardar muita água no seu interior. Então, esse aí da nossa foto, ele tem muita água, porque é um cacto bem grande, tá vendo? E nas cavernas? Existem plantas lá nas cavernas, né? O que tem de menos nas cavernas, né? No deserto já tem muito sol, nas cavernas já não tem sol nenhum, né? Então, lá nas cavernas, o que não favorece o crescimento das plantas é a falta da luz do sol, né? Então, onde não há luz do sol, elas o que? Elas não nascem. Pode até ter muita água. Em algumas cavernas tem muita água, né? Tem os rios subterrâneos que passam, mas não tem luz do sol, então isso não deixa a planta o quê? Nascer, crescer. Ela precisa da luz do sol, né? E precisa de água, precisa dos dois juntos, os dois em conjunto, né? Tanto a água e o sol, né? E por que existem poucos tipos de plantas no deserto e a maioria delas são cactos? Por quê? Porque o cacto, ele consegue o quê? Armazenar água, né? Aí a gente já responde a segunda. E o que ajuda os cactos a sobreviver no deserto? É essa capacidade que ele tem de armazenar a água no seu interior, né? Então, ali armazenando, quando falta a água, ele tem água ali para servir para ele de nutriente, ok? Nós temos também essa plantinha chamada, né, uma das suculentas. Essas plantinhas também armazenam água, né, assim como os cactos. Então, ela gosta de sol, gosta de ficar muito no sol, né? Não precisa de molhar muito ela, porque as folhinhas dela, tá vendo, ó, são gordinhas e elas também armazenam a água, tá? Então, essas são as suculentas. Isso aqui é uma das várias espécies de suculentas que temos, ok? Eu trouxe a minha aqui para só exemplificar para vocês. Então, e por que não existe planta no fundo das cavernas? Por quê? Lá não tem o quê? Não tem luz solar, não tem sol, então a planta não vai crescer, ok? Então, para a planta crescer, ela precisa de água e luz do sol, beleza? Então, agora você vai dar um pause aí no seu vídeo se você não tiver feito ainda as atividades e vai lá fazer as atividades da página 66 a 69. Se você já tiver feito, vem comigo, vamos lá. Continuando aqui, as plantas, né? Os cachorros são seres vivos e os gatos também. E as plantas? Elas também são seres vivos, né? Vamos descobrir se elas são seres vivos ou não? Né? Número 1, você é um ser vivo, né? Estamos afirmando, você é um ser vivo, eu sou um ser vivo, né?
Com base nessa afirmação, circule as suas características, né? A nossa característica. Nós nascemos? Nascemos. Eu nasci, você nasceu, né? A gente cresce? Cresce, né? Estamos crescendo. Você, criança, ainda está crescendo. Nós respiramos? Você respira? Respira, né? Não nasceu? Fica sempre do mesmo tamanho? Não. Não precisa respirar o tempo todo? Precisa sim. Precisamos respirar o tempo todo, né? E número 2. E a bananeira? É um ser vivo, a bananeira? Vamos investigar, né? Vamos circular as características da bananeira agora. A bananeira, ela nasce? Ela nasce. Ela cresce? Sim, ela cresce. Ela respira? Será? Respira? Respira, né? Se ela nasce, ela cresce, ela precisa respirar, né? Então, ela respira sim, né? Ela não nasceu? Não, ela nasceu. Fica sempre do mesmo tamanho a bananeira? Não, ela cresce muito, né? Ela prende a respiração o tempo todo, a bananeira? Não, ela respira. Cada um tem um jeito diferente de respirar. Então, número 3. Na natureza, existem vários seres. Alguns são vivos e outros não. Nem todos os seres que existem na natureza são vivos, né? Nós vamos aprender aqui no quadro abaixo, mostra diferentes seres. Marque um X para classificar em ser vivo ou não vivo. A criança é ser vivo? Sim, a criança nasce, cresce e respira. A pedra é da natureza. Mas ela é um ser vivo? Não, ela nasce. Ela respira? Também não, né? E ela também não cresce. A panela. Panela é um ser vivo, gente? Não. A panela não nasce, não cresce, não respira. Ah, a bananeira, acabamos de aprender, né? Que a bananeira, sim, é um ser vivo. O pé de cenoura é um ser vivo? Sim, ele nasce, ele cresce, né? E ele respira. Ah, e o gatinho? Sim, olha, aqui no começo lá, na nossa leitura, fala que os cachorros são seres vivos e os gatos também. Então, os gatinhos são seres vivos, eles nascem, eles crescem, eles respiram. O calçado, o tênis, é um ser vivo? Não, ele não nasce nem cresce. O morangueiro, né, o pezinho de morango, é um ser vivo? Ele nasce, ele cresce, ele respira e dá muitos moranguinhos, né? Agora pense e responda. Os animais são seres vivos? Por quê? Os animais são seres vivos, gente? Sim, são. Né? Então, nós vamos escrever sim, são seres vivos, né? Nós aprendemos que ele fala, o cachorro e o gato são animais, então eles são seres vivos. Por que que eles são seres vivos? Seres vivos, por quê? Porque eles nascem, o que mais? Crescem, esqueci do S. Um pouco embaixo, não vai caber lá. Eles crescem e respiram. Não é isso? Por isso eles são seres vivos, ok? E as plantas são seres vivos? Também, né? Acabamos de aprender que sim. Por quê? Mesma coisa. O que acontece com as plantinhas? Elas, por quê? Nascem, crescem e respiram, né? Respiram, ok? Então, os animais e as plantas são seres vivos, porque eles nascem, eles crescem, eles respiram, ok? Então, vamos para a próxima. Nas páginas anteriores, nós acabamos de estudar que todo ser vivo nasce, cresce e respira, ok? Mas para os seres vivos se desenvolverem, né, eles precisam também de água, né? A água é muito importante, né? Você consegue ficar sem tomar água muito tempo? Não consegue, ainda mais quando a gente começa a falar demais, né? A boca vai secando, a garganta seca, a gente precisa tomar um golinho de água.
ok? Então, a gente precisa muito de água. E a água, ela é muito importante, né, para as plantas. Uma planta sem água, ela não consegue se desenvolver e ela vai acabar o quê? Morrendo, né? Se eu deixar de colocar água aqui na minha suculenta, mesmo ela armazenando água, uma hora ela vai acabar com todo o armazenamento dela, né? Quando a gente está na sala de aula, que a gente coloca a água na garrafinha, eu vou bebendo, vou bebendo, vou bebendo. Se eu não for lá encher na garrafinha, vai faltar água, né? Assim é a plantinha. Se eu não colocar água nela, ela vai acabar morrendo, né? Mesmo que ela tenha o armazenamento dela, ok? Vou deixar minha suculenta aqui. Tá? Então, a água, ela auxilia no transporte dos nutrientes, né? Das vitaminas do solo para todo o corpo da planta, para as folhas, para as flores, para os frutos, ok? Então, ó, número 1, agora é com você. Por que os cactos guardam água em seu interior? Né? Acabamos de aprender. Por quê? Porque, como no deserto chove muito, eles precisam dividir a água com outros cactos, é verdade? Não mesmo, né? Porque quando faltar água no ambiente, eles poderão o quê? Utilizar a água armazenada para sobreviver, né? Então, quando não tiver chuva no deserto, ele tem água lá para sobreviver até chover novamente e ele poder armazenar mais água, né? Então, a resposta é essa daqui, ok? Uma horta, número 2, é um terreno onde são cultivadas plantas que utilizamos como alimento, como por exemplo, o repolho, tomate, a cenoura, a couve, almeirão, né, a beterraba. Para que uma horta fique bonita e produza bastante, ela deve receber água diariamente, né? Por que isso é necessário? Por que é necessário a gente regar a horta diariamente? Porque as plantas precisam de água para quê? Para se desenvolverem, né? Então, nós vamos colocar aqui, ó, porque as plantas, separar, as plantas precisam de água. Se eu não regar a minha horta, meu alface vai brotar? Não vai, né? Para se... Ui! Ai, vou ter que escrever aqui. Se desenvolver. Ok? Então, por que as plantas precisam de água, né? Por que é necessário molhar as plantas diariamente na horta? Porque elas precisam de água para se desenvolverem, crescer, né? E dar os seus frutos, né? Aquelas que dão frutos, ok? Então, número 3. Observe a imagem de uma planta murcha e propõe uma ação para que ela fique saudável novamente. O que a gente pode fazer aqui, gente, com essa plantinha? Olha, tá murchinha, né? Seca, coitada. Tem até umas folhinhas aqui, ó, que já até morreram, né? O que a gente pode fazer? A gente pode o quê? Regar, né? Então, ó, propõe uma ação. Podemos regá-la, né? Molhá-la, né? Fornecer água à planta, né? Regar ela diariamente, né? Colocá-la ao sol, né? Então, aqui, ó, a gente pode colocar assim, ó, fornecer água. Muita água? Não, né? Pouca, né? Fornecer água diariamente, ok? E colocá-la ao sol também, né? Porque se ela não tiver o sol, solzinho, colocá-la ao sol, ok? Então, ó, a importância da luz para as plantas, né?
qual que é? O sol, ele é muito importante, porque lá na caverna tem planta? Não, né? Então, ele é muito importante. A luz do sol, sem a luz do sol, a planta não consegue produzir o seu alimento e acaba o quê? Morrendo, né? Então, por isso que aí a plantinha de cima, a gente tem que fornecer água e colocá-la ao sol, também diariamente, ok? Um lugar onde tem bastante água e que recebe muita luz do sol, costuma ter uma variedade de plantas diferente, árvores diferentes, plantas rasteiras, flores diferentes, né? E o nosso planeta Terra, ele tem que mais possui plantas, né? Perdão, vamos lá. Por isso, as regiões do planeta Terra que mais possuem plantas também são as mais que recebem mais chuva e mais luz do sol, né? E nessas condições, com muita chuva, com muita luz do sol, né, acaba favorecendo o crescimento de diferentes plantas, né? E isso dá origem às florestas, né? Igual a nossa floresta amazônica, beleza? Então, essa foi a nossa atividade de ciências, tá? Aí sobre a importância da água e da luz do sol para as plantas, ok? Então, muito obrigada, se cuidem e até a próxima aula.